Muito bom dia. Estamos iniciando o programa Campo e Lavoura deste sábado, hoje 30 de janeiro de 2021. E o programa de hoje nós contamos aqui com a figura de duas pessoas importantíssimas para a área do agronegócio na região amazônica. O secretário Evandro Padovani, que está aqui ao meu lado, e a doutora Louise Caroline, superintendente da Sudan, que está com a gente via Skype, ou Skype, como queiram, lá em Belém do Pará. Muito bem, vamos começar por uma questão de gentileza, né, com a doutora Caroline, lá em Belém do Pará. Doutora Caroline, muito bom dia e seja bem-vinda ao programa Campo e Lavoura. Bom dia, Zé Luiz, bom dia, Evandro. Gostaria já de dar um bom dia muito especial, não somente para os principais telespectadores, que é o seu público, o nosso público, as pessoas que vivem no campo, que também estão nos ouvindo, mas eu queria, nesse momento da pandemia, dar um bom dia especial também para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão em casa aí na luta contra a Covid. Gente, não desistam, vamos em frente, vamos ter fé, coragem e muito pensamento positivo que isso tudo vai passar. Secretário, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Zé Luiz, bom dia, nossa amiga superintendente Luiz. Foi uma honra de estar aqui participando com vocês desse programa, cumprimentar todos os nossos telespectadores e como a nossa superintendente falou, né? Momento difícil, mas eu acredito que o pior já tenha passado, dias melhores virão para que a gente possa voltar na nossa rotina, das nossas vidas normais. Doutora Caroline, e as perspectivas para o agronegócio de Rondônia, Acre, Amazonas e Belém do Pará, ao estado do Pará, perdão, na visão da Sudan? Bom, antes da gente entrar, Zé Luiz, propriamente nas ações da Sudan e tudo mais, eu queria fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo e tá ouvindo? Estamos. Melhorou? Sim. Ah, tá. Para as pessoas que estão nos assistindo e para as pessoas que estão nos ouvindo também. Quando a gente fala também de ações para esses 3 estados, a gente vem logo à mente um programa que em breve vai ser colocado com mais detalhes para toda a sociedade, que muita gente já está ansioso para falar sobre, que é a Macro, e aí mais na frente a gente fala um pouquinho sobre ele. Mas antes disso, eu queria fazer um convite para todo mundo. E perpassa sobre todas essas questões em relação à Amazônia, em relação ao próprio estado de Rondônia especificamente. Por que a gente ouve muito falar da Amazônia e dos desafios que estão aí e a gente não consegue, na prática, superar esses desafios de infraestrutura, de logística, de inclusão, de conectividade, de saneamento? Eu fico imaginando, e assim, eu já peço licença porque quem já me ouviu falar, eu não sou muito das formalidades, eu sou muito do olho no olho. E a senhora é jornalista, né? A senhora começou como jornalista e jornalista não tem muito esses protocolos, por isso é que é bacana, né? Sim, a minha formação é em Direito e Jornalismo, é verdade. Mas enfim, Zé Luiz, a gente acaba, muito de gente mesmo, né? E eu fico imaginando a pessoa que está no campo. Pessoal, você que mora aí no campo, você quer conseguir falar ao celular, você quer que o celular pegue bem, você quer uma forma da sua produção escoar corretamente, você quer ter também uma boa educação para o seu filho, ter saneamento, ou seja, ter acesso a todos os direitos fundamentais que estão aí para outras pessoas. Isso é muito legítimo. Mas a gente vê em relação à Amazônia se falar muito apenas da floresta, não é verdade? E é também legítimo, isso está nos holofotes, está em voga, todo mundo está falando muito sobre a Amazônia, a proteção da floresta. É certo, está correto, a gente tem que pensar na nossa floresta e saber como melhor utilizar a nossa biodiversidade. Mas a gente também tem que pensar nas pessoas que vivem aqui. E até mesmo para a gente poder fazer essa proteção da floresta, a gente tem que levar alternativas para as pessoas.
Então, essas ações, elas vão perpassar pelas políticas públicas. E aí está o papel da SUDAM, está o papel não somente do governo federal, a SUDAM, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, ela é um órgão, uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, governo federal. Mas a gente tem que estar de mãos dadas com os governos, com os estados, né? E também com os municípios, com os governos municipais. E com a sociedade civil, com o setor empresarial, o setor privado é de fundamental importância que tenha essa interlocução, essa sinergia. Sozinho ninguém faz nada. Então, por isso mesmo que a gente coloca essas ações públicas como alternativas para a população. E aí a gente pode ter o programa da Macro, a gente pode ter os circuitos produtivos, e já gostaria até de perguntar... Zé Luiz, aproveitando a oportunidade que o secretário, o Evandro, ele está aqui conosco, né, de perguntar algumas ações em relação a esses circuitos produtivos que estão sendo feitos pela Secretaria de Agricultura de Rondônia para fomentar essas cadeias, que elas são tão importantes para o produtor familiar, para o pessoal que está lá na ponta, a gente fomentar isso e trazer alternativas para aquela população, não é verdade? Secretária, é com você, senhor. Perfeitamente. Parabéns aí pelas suas colocações, pensando, né, acima de tudo na população brasileira, na população amazônica, né, garantindo um direito de melhoria de vida para essas famílias, principalmente da agricultura familiar, que é o caso de Rondônia. De 140 mil propriedades que temos aqui, 85% são pequenas propriedades, né, extremamente da agricultura familiar. E aí nós temos as cadeias produtivas, né, do extrativismo, nós temos o plantio do café, do cacau, hortifruti granjeiro. Nós temos que pensar também na segurança alimentar, né, de todos esses mais de 25 milhões de brasileiros que estão nos estados amazônicos, né? Então, assim, é o que a doutora Luísa falou, as políticas públicas têm que chegar para todos, né? Não é a gente pensar só na área urbana ou pensar só na floresta, não. Um exemplo hoje, né? O Brasil, a região amazônica está passando, o mundo, né? Essa questão da pandemia, né? E cadê, né, os esforços, né, de vários países no cuidado da população da floresta, né? Hoje nós temos a nossa população da floresta também que precisa de olhar de cuidados, como o meio ambiente também precisa ter. Então nós temos juntamente com o governo federal, os 3 estados aqui, a Rondônia, a Amazonas, o Acre, o governo federal, o Ministério da Agricultura, SUDAM, SUFRAMA, né? Gabinete da Casa Civil do governo federal, discutindo, né, políticas públicas, né, para toda a comunidade desses 3 estados, levando sempre a questão da sustentabilidade, né? Hoje nós precisamos trabalhar protocolos de produção, selos verde, né? Onde que você traz a produtividade, a qualidade, mas a sustentabilidade do meio ambiente, né? Então essas políticas, novas políticas, né? Elas têm que ser desenvolvidas com mais afinco, como foi colocado pela Luísa, a participação do governo federal, dos estados, dos municípios, né, e da própria população. Eu acho que com isso a gente vai melhorar a qualidade de vida do povo amazônico, melhorar o cuidado com o meio ambiente, né, trazer mais renda para os municípios, para o estado e para a nossa nação, e com isso todos ganham, né? O meio ambiente ganha, a população brasileira ganha, né? E os países da Europa, principalmente, que necessitam também dos nossos alimentos produzidos aqui, principalmente pela agricultura familiar, né? Já que o Brasil consome 80% do que se produzimos, né? Os 20% são exportados, que ajuda também a garantir a alimentação aos demais povos do nosso continente, do nosso mundo como um todo, né? Eu acho que aqui, doutora, nós temos um grande potencial, principalmente na área de cultivo de frutíferas, né? Como eu já falei, nós podemos trabalhar o açaí, a pupunha, o cacau, o café, né?
o leite em pequenas áreas. Hoje nós temos tecnologia com a Embrapa, a Embrapa que é exemplo, que exporta tecnologia de produção, né, para outros países, e que com certeza está junto conosco nesse projeto do Amacro, principalmente a Embrapa Solos, Zé Luiz. Então isso vai contribuir muito nesse grande projeto que o governo federal, junto com os 3 estados, está construindo a várias mãos, né? São técnicos dos 3 estados, equipe técnicas que estão elaborando e discutindo todas essas políticas públicas, melhorar a qualidade de vida do povo amazônico. Doutora Loise, a senhora enviou pelo meu celular a semana passada umas imagens muito interessantes a respeito do cacau, do açaí e frutas amazônicas que estão gerando emprego e estão gerando rendas aí no seu estado, no Pará, né? Quer dizer, eu digo meu estado, Rondônia, na verdade eu sou ronducho, é uma mistura de gaúcho com rondoniense, né? Então, quando eu falo do meu estado aqui, é Rondônia, porque eu adotei a bandeira desse estado, né? Mas eu gostaria que a senhora comentasse sobre a produção do cacau, do açaí e daqueles produtos que a senhora enviou as imagens para nós. Sim. Bom, Zé Luiz, muita gente não sabe, mas o cacau, ele é um produto fundamental para o reflorestamento e também para a recuperação de áreas degradadas, porque ele é um produto chamado de agroflorestal. E também muita gente não sabe que a nossa Amazônia por meio do estado do Pará, atualmente o maior produtor de cacau do Brasil. A gente pensa cacau, lembra logo da Bahia, que também tem uma boa produção, mas nesse momento o Pará ele já ultrapassou em termos não de áreas plantadas, mas em termos de produtividade. A gente sabe que o cacau ele também é um produto, um fruto, ele tem uma origem na Amazônia. Já tem pesquisas que já demonstraram, não só mais lá para a América Central, mas na Amazônia, ali para uma outra área, que depois veio descendo aqui para o nosso rio Amazonas. Então, assim, quando você comer um chocolate, você já vai saber que você está ali com um pezinho também na Amazônia, para vocês verem como está tudo integrado, né? E nessa linha de verticalização da produção, da gente incrementar, de fazer, não vender apenas a saca, mas também vender, imagina, um chocolate com denominação de origem, imagina um chocolate com selo da Amazônia, ou seja, agregar valor ao produto. O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, ele tem um programa, dentro de um programa maior, que é o Rotas de Integração, ele tem um programa chamado Rotas do Cacau, e cai como uma luva aqui para a nossa região. Na verdade, aqui na Amazônia, a gente não tem, dentro desse Rotas de Integração do MDR, apenas Rotas do Cacau. A gente vai ter, na verdade, o Rota da Fruticultura, que vai ter cacau, açaí, outras frutas também, com grandes potenciais, uma vocação local que a gente tem, né, de agregar valor e poder ter uma utilização muito mais otimizada. Mas a gente também tem Rota da Piscicultura, e aí no estado de Rondônia, a gente vai ter um potencial grande, inclusive com o tambaqui. Temos outras rotas também, a Rota da Biodiversidade, dentro desse programa. Mas voltando para o chocolate, que é o que interessa nesse momento que a gente está falando, né, agora. No cacau, a gente vê uma grande possibilidade de alternativa para a resolução de 2 grandes problemas. Tanto uma questão em relação à proteção da floresta, uma vez que ele é um produto agroflorestal que é muito bem inserido nesses sistemas, né? Além de ser nativo, ele também é muito bem inserido para fazer, de certa forma, uma recuperação de áreas já degradadas, como também como uma alternativa para a população. E não apenas para a gente ficar naquela questão que eu comentei, do primário. A gente tem que pensar
na utilização de novas tecnologias, de incrementar a produção, de agregar valor. Às vezes a gente faz uma produção muito primária aqui no nosso país e a coisa vai agregar lá fora. E a gente daqui a pouco está comprando, né? Sendo que a gente já tem tecnologia no Brasil, a gente já tem tecnologia na Amazônia que pode ser muito bem utilizada para fazer essa verticalização e agregação de valor. E aí a Sudan, ela é uma das causas que um dos programas que a gente tem abraçado e vai abraçar mais ainda este ano, que é a Rota do Cacau. E ele também vai fazer parte, gente, olha só um parênteses. Eu quero que a gente abra a cabeça, pense fora da caixinha para pensar a Amazônia, produtos, agronegócio e tudo mais de uma forma sistêmica. A gente não pode pensar só no seu quadradinho, não. A gente tem que pensar em expandir, a gente tem que pensar em o que acontece lá no outro estado que eu posso utilizar aqui, que pode ser adaptado, o que eu posso levar para outro estado, o que eu posso, com quem eu posso conversar, governo federal, estadual, municipal, setor privado. A gente tem que pensar como um conjunto, pensar de forma sistêmica e multissetorial, porque os problemas aqui, os desafios aqui, eles são muito mais complexos, né? Então, a gente tem que pensar de uma forma também um pouco mais complexa. E aí o cacau, ele se insere nesse sentido, viu, Zé Luiz? Como uma das alternativas para a gente trazer agregação de valor e também uma outra alternativa para a população local, não apenas os pequenos produtores. Na nossa região da Amazônia, a gente sabe muito bem que existem várias Amazônias, né? A gente tem a área ali de Rondônia, a gente tem a parte da Transamazônica, são vários microbiomas, vamos colocar assim, que precisam ser olhados com as suas características. E Rondônia já tem uma vocação. A gente já sabe que existe uma vocação do agronegócio. Só que hoje em dia o agronegócio está muito demonizado. A gente pensa, agronegócio, então é agropecuária, é floresta, é desmatamento. Não necessariamente. Muito pelo contrário, a gente tem que começar a comunicar para a sociedade que o agronegócio brasileiro, ele é feito com muita tecnologia, é feito de forma sustentável e pode ficar mais ainda sustentável. E ele pode sim ser uma alternativa, olha que legal, de proteção para a floresta. A gente já tem até algumas iniciativas, por exemplo, no Rio Grande do Sul mesmo, eu vi recentemente uma notícia que falava sobre a utilização do agronegócio como uma alternativa até mesmo de preservação, de recuperação de algumas áreas que já estavam lá no pampa, né, que acabavam sendo degradadas, e a gente teria essa possibilidade. Então é isso, pensar fora da caixinha, tem várias outras alternativas, mas a gente precisa do quê? A gente precisa de uma coordenação, a gente precisa de uma articulação. E para isso, a Sudan está aqui, para apresentar para a sociedade, para os outros atores, para quem quer pegar junto e fazer com que as riquezas que existem na Amazônia, elas possam ser utilizadas de forma inteligente, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis, para trazer a igualdade de oportunidades para a nossa população. Então é isso que a gente quer. Então a Sudan está aqui para colocar à disposição de todos os nossos instrumentos. É seu sobre o que apresentou a doutora Loise Caroline, superintendente da Sudan. Fique à vontade. Eu tenho que puxar a sardinha um pouco pro lado de Rondônia também, né, Zé? Pô, mas ela já puxou muita sardinha, né? Ela falou... Demais, né, doutora? O Pará hoje é o grande produtor de cacau, a Bahia em segundo, né? Terceiro lugar, Rondônia, né? Estamos aí pontuando bacana também. Nós temos aqui, doutora Lois, nós temos um programa de verticalização da agricultura familiar do Estado, né? Junto à Secretaria Estadual de Agricultura, onde que nós incentivamos e fomentamos as pequenas agroindústrias familiares. Entre elas, nós temos várias de chocolate, de cacau, que pegam a amêndoa do cacau e transforma ela em barra de chocolate, né? Chocolate em pó. E até eu vou te mandar um pouquinho aí das delícias de Rondônia, né? Lá para o Pará. E conseguimos também um grande avanço, como você falou, do Rio Grande do Sul. Aqui nós aprovamos uma resolução também na Secretaria de Meio Ambiente, onde que num trabalho conjunto da Secretaria de Estado da Agricultura, a Emater Rondônia e a Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos levando ao produtor rural
a possibilidade dele recuperar as matas ciliares, né? Igarapés, minas, olhos d'água, né? Cumprindo o que determina o Código Florestal, na segunda aproximação do CAR, e pode hoje, Zé Luiz, o produtor plantar 50% de cacau junto com as florestas, com as espécies nativas da região, né? E isso ele recuperando, cumprindo o seu papel com o meio ambiente, ao mesmo tempo ele tendo uma rentabilidade durante o ano todo, que o cacau ele te dá colheita o ano todo. E nós temos também o financiamento através do nosso parceiro, do Banco Basa, né? Linhas de crédito subsidiada pelo governo federal, onde que é o Agrofloresta, que ele pode financiar toda essa recuperação e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, né? Então isso vem ajudar a gente também cuidar do meio ambiente, levando a produtividade, renda ao produtor rural e ao mesmo tempo cumprindo a nossa função social com o meio ambiente. Doutora Loise, vamos falar um pouquinho agora do Amacro, esse projeto que, na minha concepção, é importantíssimo para a região, e a Sudam tem uma participação aí fundamental no desenvolvimento deste projeto. Fique à vontade, doutora, para comentar sobre o Amacro. Sim. Só complementando um pouquinho a fala do Evandro, lembrando que, por exemplo, no estado de Rondônia a gente sabe que, eu acredito que mais ou menos os 73% da população já viva na área mais urbana, né? Então isso significa que as políticas públicas na área urbana, elas vão acabar sendo mais demandadas, né? Os recursos vão acabar naturalmente indo mais para essas áreas. E aí a gente precisa se lembrar que também é um estado forte no agro, e a população que vive no campo também vai precisar dessas políticas públicas e de outras alternativas. E por isso mesmo que a gente pensa, quando a gente fala do agronegócio, quando a gente fala de cadeias produtivas, um dos focos principais da Sudam é justamente o pequeno agricultor, a agricultura familiar. E nesse sentido, e aí a gente já vai chegar nessa parte da macro, como ele bem comentou, o Banco da Amazônia é nosso parceiro. Uma das linhas de financiamento do governo federal é justamente o FNO, que é um instrumento da Sudam, o Fundo Constitucional do Norte. E esse fundo, nós recebemos esses recursos do governo federal e eles são repassados para o Banco da Amazônia, para que o Banco da Amazônia, a partir das diretrizes e prioridades que a Sudam coloca, possa conceder linhas de crédito mais viáveis, mais amigáveis, vamos colocar assim, para os pequenos produtores, para fomentar essas cadeias produtivas. Então, isso é muito importante. É importante que você que é produtor rural, você que tem ali aquele foco na agricultura familiar, procure uma agência do Basa na sua região para verificar a possibilidade de repente, ser um beneficiário desse crédito mais facilitado, mais apropriado para a sua produção. Em relação à macro, né, Zé Luiz, está todo mundo querendo. Doutor, eu achei que a senhora estava me enrolando, eu achei que a senhora não ia falar da macro. Continue, por favor. Não vou enrolar, não. Mas porque, só para explicar, deixa eu me explicar também. É porque a macro, a gente já sabe, já saiu muita coisa na mídia sobre a macro, mas é um programa que está em construção. Então, eu vou falar para vocês as linhas gerais, o que a gente pretende, o que vai vir por aí. Mas ainda, gente, calma, é só um spoiler, tá? A macro, como vocês já devem saber, é um acrônimo das iniciais dos 3 estados, né? Amazonas, Acre e Rondônia. Então, aí a turma aí de Rondônia já ficou de ouvido, já está aí ligada. Bom, qual que é a ideia da macro? Ser um conjunto de ações sistêmicas para a gente enfrentar 2 problemas que existem na Amazônia e nas 3 regiões desses 3 estados, que são um problema em determinadas áreas, né, isso é fato, a gente precisa admitir, uma questão de desenvolvimento socioeconômico que precisa ser enfrentado e também a pressão sobre a floresta. Então, imagina, a gente sabe que existe uma coisa chamada aí nessa região, não é todo o estado do Amazonas que a gente está falando, a gente está pegando ali o sul do Amazonas, mais o noroeste de Rondônia e uma boa parte do Acre. A gente sabe que existe ali uma coisa chamada arco de adensamento populacional. É um local em que, historicamente, houve essa ocupação territorial
e as pessoas estão aí e, claro, as pessoas vão continuar aí. Só que existe uma pressão sobre a floresta, isso é fato, a gente tem que ter, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Tem que estar com isso no radar. E não existe as soluções mágicas para a Amazônia, né? Igual o pessoal fala, a gente vai passar uma fita para proteger a floresta. Não existe isso. Vamos pegar as pessoas e distribuir nos outros estados, que absurdo, né? Não existe essas coisas. Então a gente tem que fazer um enfrentamento de forma serena, com empatia, entendendo todas as possibilidades. E por isso, tanto os 3 estados, quanto a turma do agronegócio, a turma da bioeconomia, a turma que está pensando em sustentabilidade ambiental e alternativas também efetivas. Não adianta também ficar só no blá, blá, blá. A gente tem que ter coisas que são economicamente viáveis, né? Não adianta solução mágica. Pensou na Amacro, em fazer esse combo de alternativas. E aí seria um foco multissetorial de ações voltadas para levar mais infraestrutura, para ter um fomento às cadeias produtivas locais, ao cacau, a outros produtos de fruticultura, a parte da piscicultura, a energia, ou seja, ações sistêmicas. O problema ele não pode ser enfrentado de uma maneira só, ele tem que ser multissetorial, com todo mundo, governos estaduais, governo federal, governo municipal, todo mundo dando as mãos, em conjunto também com o setor produtivo, com o setor privado e as federações. Então, assim, já existe uma ideia já até um pouco avançada já, para se criar uma zona de desenvolvimento ali. Mas a gente tem que pensar com o seguinte foco. Vamos acabar com a visão maniqueísta, com aquela falácia de desenvolvimento versus floresta. A gente tem que, de uma vez por toda, sociedade, e eu me incluo nisso, somos toda sociedade, a gente precisa fazer o enfrentamento dessa questão da pressão sobre a floresta e da necessidade de levar desenvolvimento socioeconômico para as pessoas que vivem aqui na nossa região. Gente, a gente tem o mesmo direito que todo mundo que está no restante do Brasil, de ter água tratada, de ter luz, de ter conectividade. E para proteger a floresta e a gente conseguir ter uma coisa integrada, uma coisa sinérgica, é preciso fazer esse enfrentamento dessas questões com alternativas viáveis. E essa é mais ou menos a ideia da Macro, né? Então vai ser a gente acredita, tem se trabalhado bastante, muitas reuniões estão acontecendo para fazer uma coisa bacana. Não vamos nos desesperar, ficar ansiosos nem nada, porque a gente não pode botar o carro na frente dos bois, né? Vamos fazer a coisa para que seja um projeto bacana que, olha aí, pode ser até um piloto, pode ser até implementado e adaptado em outras áreas da Amazônia, quem sabe, né? Então é isso, Zé Luiz. A gente está com muito trabalho pela frente. A Sudam tem os outros instrumentos, não apenas o FNO, tem o FDA, tem os incentivos fiscais, recursos também que são aplicados por meio das emendas parlamentares. Eu faço um convite para a turma que está nos ouvindo, nos assistindo, entre nas nossas redes sociais, procure lá Sudam BR lá no Instagram, tem o meu também, superintendente.sudam, para vocês ficarem a par, terem conhecimento dos instrumentos que a gente tem trabalhado, tentando sempre otimizar para levar para quem mais precisa, para a nossa população, que essa é a nossa função, na verdade, né? Perfeito. Secretário, o senhor tem 2 minutos. A senhora aguente aí, doutora, que nós vamos encerrar agora, mas porque nós somos escravos do relógio, né? Perfeito. Sim, mas, secretário, o senhor tem 1 minuto, 1 minuto e meio para o seu comentário e depois a gente volta com a doutora para encerrar a participação do senhor e da doutora Luiz e Carolina no programa de hoje. Fique à vontade. O tempo passa rápido, né? Mas a doutora Luiz acho que deu uma explanada muito bacana sobre o que é a Macro, né? O que está sendo feito entre o governo federal e os 3 estados. Nós estamos todo mundo trabalhando junto, em conjunto, e não podemos ter muita pressa não, né? Então a gente tem que ter calma, mas com certeza vai ser um sucesso, principalmente para a nossa região aqui, né? E dizer para a doutora Luiz que nós estamos muito ansiosos para o mês de abril chegar. A gente vai ter uma reunião, se Deus quiser, aqui em Porto Velho,
contar com a presença dela, nosso superintendente da Sudan, nosso superintendente da Suframa também. E aí, Zé Luiz, nós vamos fazer uma agenda aqui no estado, né? Uma agenda em Porto Velho, uma agenda em Ji-Paraná e lá na minha cidade, na divisa com o Mato Grosso, em Vilhena, dando oportunidade aos nossos empresários a conhecerem o trabalho da Sudan, o trabalho da Suframa, né? E todos os prefeitos, vereadores, associações comerciais. Então, esse é um alinhamento, né? De ações, de políticas públicas do governo federal com o governo do estado de Rondônia, né? Um alinhamento muito positivo do nosso presidente Jair Bolsonaro com o nosso governador Coronel Marcos Rocha e os parceiros, né? E o BASA também vai nos acompanhar. Então, acho que o momento vai ser muito positivo e a gente vai ter uma honra muito grande de receber a Luiz e toda a equipe da Sudan e o nosso superintendente também da Suframa aqui em Rondônia. Doutora, a senhora tem aí um minuto e meio para o seu comentário final. Eu agradeço a sua gentileza e vamos nos organizar para ir produzir esse material aí no seu estado. E aí eu vou levar aquela cesta de produtos de Rondônia que o secretário lhe prometeu anteriormente. Quer dizer, aí agora o compromisso já não é só dele, é meu também, né? Então fique à vontade para o seu comentário e eu agradeço desde já a sua gentileza. Eu vou cobrar essa cesta, viu? Não, o Zé Luiz, Evandro, eu que, em nome da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, da Sudam, agradeço a oportunidade de falar aos seus ouvintes, aos seus telespectadores, nossos, né? Porque também todos nós somos aqui da Amazônia, afinal de contas. E realmente, essa questão da macro, a gente não precisa ter pressa. A Suframa, ela tem atuado de uma forma muito competente, com muito planejamento, em conjunto com a Sudam e com os outros órgãos que serão os atores envolvidos nesse projeto que, com certeza, eu acredito que vai decolar e pode sim ser um piloto para a nossa região. E gostaria de lembrar que não somente a Sudam, mas o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele também tem ações interessantes para a Amazônia e especificamente para Rondônia. Então, depois, quem tiver mais interesse, entre em contato conosco, que a gente pode trocar figurinha assim. Faço o convite também para o setor privado, para os empresários, aquelas pessoas que pensam sobre a Amazônia. Vamos conversar, vamos ver quais ações a gente pode atuar de uma forma mais aproximada, especialmente porque a Sudam tem o PRDA como o nosso guarda-chuva, que é um plano não da Sudam, mas de toda a Amazônia. É o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, com um diagnóstico da região, 249 projetos que podem ser aplicados. Rondônia tem uma carteira de projetos interessante também. Então, eu faço esse convite, entre em contato conosco, que a gente com certeza está aqui de portas abertas para tomar um café e degustar esses produtos que a turma daí de Rondônia vai mandar para cá. Muito obrigado, um bom dia, um bom fim de semana para todos. Ô Zé, será que tem chimarrão lá? Opa! Um minuto, tem chimarrão aí, doutora? Tem, com certeza. O meu esposo, eu sou paraense, mas meu esposo é gaúcho. Então, imagine, eu tomando chimarrão e ele pedindo tacacá. Tá ótimo, doutora. Brasil, né? Um bom dia para a senhora, para a família. E o programa Campo e Lavoura agradece a sua gentileza e pelos esclarecimentos, pelas informações importantes para o setor produtivo. Um bom dia e muito obrigado. Obrigada.